Você quer 5 bons motivos para superar uma traição? É exatamente isso que eu te oferecerei hoje. Nós todos já passamos, por traições. É sempre muito doloroso, é sempre muito difícil, superar uma dessas crises. E quando eu falo de traição, eu não estou falando só de traição que ocorre dentro da vida amorosa de um casal. Nós podemos sofrer a traição de amigos próximos, até mesmo de parentes, pessoas ainda mais íntimas, próximas. Mas eu quero que você entenda, com esse vídeo, como ficar atrelado, preso à traição pode te prejudicar. Mais até do que te prejudicar, pode te consumir, fazer com que você abandone a vida para ficar ruminando, preso à traição. Para começar a falar sobre esses motivos, eu já começo pelo primeiro motivo. A traição pode se transformar numa prisão. Isso mesmo. Quem fica preso a uma traição, não consegue, ir além dela, é como se estivesse em um cárcere. O sujeito ele fica preso ao passado. Ele não consegue viver a atualidade. Por isso, a sensação de ser traído, de ter passado, por algo tão desagradável, pode se transformar numa verdadeira cela existencial. Algo que acaba por desvitalizar, acaba por enfraquecer a condição mais ativa de um sujeito. Daí então, não esqueça, você pode estar encarcerado, você pode estar perdido no passado, você talvez não consiga vencer um fantasma que de alguma forma você mesmo está fomentando. Eu sei que a traição é como se fosse uma ferida, mas da mesma forma que uma ferida física precisa cicatrizar, a traição também precisa ficar no passado. É muito importante você entender que se você ficar nessa prisão, você vai estar vivendo algo que já não é mais atualidade. Você vai estar dando base para eternizar a chamada traição. Esse é até o segundo motivo. A traição eterniza o negativo. Isso mesmo. Segundo motivo, para que você consiga vencer, se você ficar preso à traição, você vai eternizar aquilo que é negativo. É muito comum uma pessoa traída ficar com medo recorrente de ser novamente traído. Ele começa a confundir o passado com o presente. Ele não consegue distinguir as coisas. Ele não consegue perceber que porque foi traído por uma pessoa, não será sempre traído. As pessoas são diferentes. O indivíduo que fica preso ao sentimento negativo da traição está sempre reatualizando o sentimento em outras pessoas. E acaba projetando, todos os seus medos, muitas vezes sem nenhuma justificativa, em pessoas que não têm nada a ver com a sua história. Então entenda, o segundo motivo, sem você perceber, a traição eterniza a negatividade. O terceiro motivo, a traição é irmã da obsessão. Quando você fica ruminando, fica escravo do passado, você começa a ficar obsessivo. O que é o obsessivo? É alguém que é dominado, que é dirigido pelo pensamento. É alguém que não pensa livre. Podemos até afirmar que a obsessão é o vício do pensamento. É alguém que fica como um disco
riscado, voltando sempre ao mesmo. Quando o indivíduo não vence esse sentimento negativo da depressão, ele se torna obsessivo. É por isso que ele fica sempre, buscando defeito em pessoas que nada tem a ver com a sua história. É como se ele ficasse com tanto medo de ser novamente traído que vê traição em cada canto do mundo. Daí ficar um sujeito insuportável, obsessivamente, encontrando, como se diz no adágio comum, pelo em ovo, encontrando traição em detalhes mínimos de uma relação atual. Então entenda que se você ficar preso ao sentimento negativo da traição, você ficará obsessivo. Você não conseguirá pensar o atual. Você sempre estará reatualizando de uma forma mórbida, negativa, deletéria, esse sentimento, de traição que no fundo é uma obsessão. E tem a ver exatamente com o fato de você eternizar o sentimento negativo e ao mesmo tempo ficar aprisionado na traição. Agora, o quarto motivo. O indivíduo que fica preso à traição, ele se vitima. Ele tem o procedimento de vitimização. Ou seja, ele se vê como uma vítima do universo, como uma vítima do mundo. Ele é sempre o coitado. As pessoas são predadoras. As pessoas querem subtrair, tirar alguma coisa dela. É lógico que essa visão baseada na vitimização vai gerar um empobrecimento geral das relações. O indivíduo terá grande dificuldade, de confiar autenticamente no outro, porque não confia nem mesmo em si próprio. Não consegue acreditar no seu poder interno. Por quê? Porque acredita que é uma vítima do destino, uma vítima dos deuses, uma vítima da vida e do universo. Eu já ouvi todas essas coisas dentro do consultório. Você não é uma vítima. Você está se fazendo uma vítima. É muito importante você entender que se ficar preso no sentimento negativo da traição, você vai sempre se ver como o pior ser do mundo. Estará sempre preso a esse sentimento pobre de vitimação. E por fim, e não menos importante, é um outro elemento importante, é que a traição, o sentimento de traição, vai gerar o que nós chamamos de fobias relacionais. Fobias relacionais. Como o indivíduo sofre uma introversão neurótica, ou seja, ele deixa o mundo externo e vai para dentro, nesse processo de introversão, ele acaba por supervalorizar a sua subjetividade, a sua vida íntima e começa a desprezar a exterioridade. Ele se recolhe, e deixa de ser minimamente extrovertido. Então é muito importante, se você quer vencer esse sentimento negativo, se extroverter, sair. Eu sei que há um período de luto, você deve respeitar esse período de luto, você pode ficar algumas semanas, até mesmo 1 ou 2 meses, mas chega um momento que você tem que voltar para a vida. Chega um momento que você não pode ficar atrelado ao que passou. Por isso, se você não quer desenvolver uma fobia relacional, o que é a fobia relacional? É um medo mórbido, um medo exagerado do outro, das pessoas. As pessoas se tornam verdadeiros fantasmas, assombrações que trazem medo, receio, insegurança a você. E aí o que o indivíduo doente faz? Ele vai recorrer à introversão, ele vai correr para dentro dele mesmo,
ele vai se transformar numa nulidade. E isso pode aparecer sintomaticamente. Eu lembro de uma pessoa que sofreu muito por causa do sentimento de traição e que ficava presa dentro de casa só assistindo filmes, séries. A desculpa é que o seu mundinho era muito mais seguro do que o mundo de fora. Mas ela estava adoecendo. Ela estava neuroticamente se desfazendo como pessoa. Até que, por recomendação, começou a frequentar lugares, né, para dançar, lugares onde podia conhecer outras pessoas. E hoje, né, fazem mais de 8, 9 anos que encontrou um novo amor e está muito bem numa nova relação. Então vença. É muito importante você buscar vencer esses sentimentos. Então, recapitulando, você sabe que a traição é uma cadeia. Você sabe que se você ficar preso ao passado, você vai eternizar o sentimento de negatividade. Você sabe agora que a chamada traição é irmã do sentimento de obsessão. Você ficará obsessivo. Sabe também, né, que quando se fala da traição, nós estamos falando também da vitimização. O indivíduo vai se vitimizar, vai acreditar que é o indivíduo mais fraco do universo. E por fim, não esqueça, a traição, o sentimento negativo, pode arrastá-lo para dentro do seu eu, e com essa introversão neurótica, você pode criar uma fobia social. Num próximo vídeo, volto a discutir mais temas relacionados, né, a este que hoje discuti com vocês. Se gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, chame outras pessoas para participarem do nosso canal. Comente, né, o vídeo, fale alguma coisa sobre o vídeo. Esses comentários ajudam também nós subirmos no ranking aí do YouTube. E isso faz com que possamos atender mais pessoas. Um abraço e até a próxima vez.